Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à trilha do Morro das Andorinhas. Por conta da pandemia, vamos passear virtualmente pelo Parque Estadual da Serra da Tiririca, o P7. E ao longo do trajeto, algumas informações importantes e atividades serão propostas. Então se preparem para essa experiência. Todos prontos? Vamos nessa! Antes de conhecermos a trilha em si, vocês conseguem identificar geograficamente onde estamos? Vou te ajudar. Nós vamos a uma trilha onde é possível ver a praia, a Lagoa de Itaipu, a Lagoa de Piratininga e a Praia de Taquatiara, todos na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Vocês conseguem identificar qual a cor do mapa será visitada por nós hoje? A trilha do Morro das Andorinhas fica na parte amarela do mapa, no setor Lago do Parque Estadual da Serra da Tiririca, o P7, possuindo uma extensão de 833 metros. Mas todas as áreas coloridas do mapa são do parque, ok? Não se esqueçam. Agora, com uma imagem por satélite, conseguimos ver mais detalhes da área que vamos conhecer. As linhas amarelas e vermelhas serão percorridas virtualmente por nós. E para conseguirmos interpretar o ambiente que vamos entrar, vamos dividi-los em 6 pontos, que estão marcados por números coloridos no mapa, como vemos na figura. O ponto 1, ele representa o início da nossa trilha, e é o mesmo em que começamos a interpretar o ambiente quando fazemos a trilha real. Então vamos caminhando, seguindo a ordem dos números e vamos fazer isso aqui também. Lembrem-se que no mapa temos duas dimensões, mas na realidade estaremos subindo o Morro das Andorinhas para apreciar a paisagem nos pontos 5 e 6, que são os famosos mirantes. Prontos para o passeio? Vamos lá! Cada ponto interpretativo tem um nome, como podemos ver na imagem a seguir. O ponto interpretativo 1 se chama Fios para Todo Lado, o ponto 2, Os Nativos, o ponto 3, Praça do Balanço, ponto 4, Os Exóticos, ponto 5, no Mirante Taquatiara e, por último, no ponto 6, no Mirante Itaipu. Mas eu posso sugerir nossa primeira atividade? Que tal, ao final do percurso, criarmos um desenho representando cada ponto da parada e até podemos renomear esses pontos. Para isso, eu vou pedir para que ao longo da trilha vão observando as características que mais chamaram a atenção de vocês em cada parada. E ao final, vamos reunir nossas ideias para criar uma trilha única. Prontos para começar? Chegamos então no primeiro ponto interpretativo, que aqui nós chamamos de fios para todo lado. Chegamos no ponto interpretativo 1 e agora estamos no Parque Estadual da Serra da Tiririca, o P7, área de proteção que foi criada em 1991 a partir da movimentação popular. Mas vocês sabem o que significa o termo parque? O parque nada mais é que uma categoria de área natural protegida. Chamamos esse tipo de área protegida de unidade de conservação. Ela é estabelecida pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que foi criado em 2000, para ajudar na conservação de toda a riqueza ambiental, os seres vivos, a história e a pré-história e tudo o que há nela. Agora que sabemos que estamos em uma área protegida por lei, qual é a primeira coisa que vocês veem neste ponto? Talvez fios? Mas não estamos na natureza? O que eles fazem aqui? Aliás, vamos tentar contar quantos fios diferentes conseguimos ver aqui? Vou dar 5 segundos para vocês contarem, ok? Vamos lá. 5, 4, 3, 2 e 1. E aí, conseguiram contar todos? Não? Realmente são muitos. Mas já pararam para pensar? Qual é a utilidade desses fios? Para que servem? Esses fios são responsáveis por levar energia elétrica até a casa dos moradores locais. Ainda que seja uma área protegida, ela está inserida em uma área urbana, então as pessoas vivem no entorno e até mesmo dentro do parque. Mas podemos morar dentro de uma unidade de conservação? Já pararam para se perguntar? É uma ótima questão, né? Vamos discutir sobre isso enquanto seguimos a trilha? Chegamos ao ponto interpretativo 2, chamado de Os Nativos, como podemos ver na imagem a seguir, o ponto 2 marcado no mapa. Vamos lá? Aproveitando a última pergunta, o que vocês entendem por ser nativo? Uma espécie nativa é aquela que habita de forma natural o ecossistema em que vive, ou seja, ela é própria daquele ambiente. Plantas e animais também são nativas de determinada região. Por exemplo, esta palmeira jerivá. Ela é uma espécie nativa brasileira, encontrada em grande quantidade ao longo da trilha. Os cientistas a chamam de Ciagros romanzofiana,
para que todos, os que falam e os que não falam português, possam reconhecê-la pelo seu nome em latim. Legal, né? Ela tem origem na América do Sul, na Bolívia e no Brasil, e ela também faz parte da flora da Mata Atlântica. Ela produz esses frutinhos amarelos bem docinhos. Já viram essa espécie por onde moram? Conhece outra espécie nativa que possa ser encontrada nessa trilha? Que tal pesquisar mais sobre o assunto? Então, agora que você sabe que é uma espécie nativa, eu te pergunto: e você é nativo de onde? De qual lugar? E se falarmos em biomas, você saberia dizer de qual bioma você é nativo? Temos aqui um mapa do Brasil dividido nos seus biomas, que com certeza vai ajudar vocês a se localizarem. Como podemos ver, estamos aqui, onde a seta nos indica, correto? Opa, então estamos incluídas no bioma Mata Atlântica. É interessante notar que nos beneficiamos também com a proximidade da zona costeira e marinha. Isso tudo quer dizer que o parque está situado bem no meio do bioma Mata Atlântica. Mas então, o que é um bioma afinal? O bioma, na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é o conjunto de vida, tanto vegetal quanto animal, definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. Os cientistas falam de uma forma complicada, né? Vamos simplificar. Os biomas aparecem em regiões com clima, solo e altitude parecidos. Por conta disso, a vegetação terrestre ela acaba ficando semelhante. Então, se você está numa região mais seca do centro do Brasil, pode ser o Cerrado. Em uma região mais úmida do norte, pode ser a Amazônia. Então, depois disso tudo, você consegue descrever a floresta próxima da sua casa? Como podemos perceber nas imagens, com alguns dos biomas brasileiros. Chegamos ao ponto interpretativo 3, chamado de Praça do Balanço. Vamos seguir? Observe com atenção. Como você descreveria este ambiente? Qual elemento chama a atenção de vocês nesse ponto? Nessa figura, eu só vejo balanços. E vocês? Voltamos à questão do primeiro ponto interpretativo. Podemos morar dentro de um parque? As terras dos parques são de domínio público e não podem existir propriedades privadas. No entanto, as únicas pessoas que podem morar lá são as pertencentes às comunidades tradicionais. E no caso do P7, a comunidade tradicional do Morro das Andorinhas é um exemplo. A lei que estabeleceu os limites definitivos do parque, que aconteceu lá em 2007, permitiu a permanência desses moradores tradicionais. E as leis asseguram o direito de permanência a pessoas que residem há mais de 50 anos em unidades de conservação e que dependem do ecossistema para viver. Chamamos elas de populações tradicionais, que na verdade são populações humanas nativas do lugar, pois estão lá há bastante tempo e se adaptaram a viver no bioma. Agora vamos refletir. Existe diferença entre o hábito de vida dos moradores daqui e os que vivem fora do parque? Você pode pensar em como a vida pode ser diferente por lá. E essa resposta pode te ajudar ao final da trilha. Então chegamos ao ponto interpretativo 4, aqui chamado de Os Exóticos. É o ponto que está marcado em vermelho. No ponto 4, já sabendo o que significa ser nativo, eu pergunto: e quando falamos sobre algo exótico, o que vem à mente de vocês? Quando estamos na natureza, exótico pode ser talvez aquele animal diferentão, ou aquela planta extravagante, mas na verdade não é bem assim. E eu pergunto: você conhece a jaca? Já comeu jaca alguma vez na sua vida? É aquela fruta grandona com os caroços grudentos que só. Vocês sabiam que a jaqueira é uma espécie exótica? Mas afinal, vocês sabem o que é uma espécie exótica? As espécies exóticas são aquelas estabelecidas em território onde não são naturalmente encontradas, e a jaqueira, por exemplo, é nativa da Índia. Ela possui como nome científico Artocarpus heterophyllus e, como eu disse, tem origem na Índia. Outro exemplo de planta exótica é a zebrina, que também é bem encontrada nessa trilha. A presença de uma espécie exótica em determinado ambiente pode provocar desequilíbrio ecológico, uma vez que a competição pelos recursos naturais pode resultar no desaparecimento de espécies nativas, por exemplo. Então, na figura temos uma imagem da zebrina, que tem como nome científico Tladescantia zebrina, que tem origem no México. As pessoas que são responsáveis pelos parques, os seus gestores, não podem deixar as espécies exóticas ocuparem todo o espaço das nativas.
Inclusive, essa jaqueira da trilha hoje está morta. Se vocês encontrassem essas espécies na trilha, quais vocês diriam que são exóticas e quais são as nativas do parque? Vou dar um tempo para que vocês agrupem as espécies nativas e exóticas, tá bem? Então, essas são as espécies que vocês devem agrupar em nativas ou exóticas. O curió, o sagui, a jaqueira, o pombo doméstico, o calango, a palmeira gerivá, a mangueira e o cachorro doméstico. E eu vou dar 30 segundos para vocês começarem a atividade, ok? Vou começar a contar agora. Vamos lá. Já se passaram 10. E agora já se passaram 20. Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Vamos ao gabarito? Vamos ao gabarito. E a palmeira gerivá? Falamos dela pelo caminho. Ela é nativa. E a jaqueira? Exótica. E o calango? Vemos ele o tempo todo. Ele é nativo. Já a árvore que dá manga, a mangueira, é exótica, pois ela é originária da Índia. E o sagui, que vemos por aí sempre, ele é exótico também, e acho que dessa vez surpreende vocês. E o curió? O curió é daqui, portanto, nativo. E o pombo? O pombo veio da Europa, da Ásia e da África, portanto, ele é o quê? Isso mesmo, exótico. E por fim, o cachorro no ambiente do parque é considerado nativo ou exótico? Ele é uma espécie exótica que pode colocar em risco os animais nativos por predação, competição por território ou ainda a transmissão de doenças. E isso vale também para os gatos. E aí, acertaram quantas? Anotem porque já vamos seguir o caminho. Chegamos ao ponto interpretativo 5, o primeiro mirante que vamos conhecer, e ele é chamado de no Mirante Taquatiara, e está sinalizado como ponto 5 em laranja no mapa. Vamos lá? Chegamos ao quinto ponto de parada. Nesse momento, estamos em contato com um ambiente diferente do restante da trilha. Então, quais pontos chamaram a atenção de vocês nesse momento? Observem com atenção. Vocês sabem dizer qual é a montanha mais alta do parque? É bem provável que vocês conheçam. Vou dar uma dica. Esse ponto pode ser observado tanto do município de Maricá como de Niterói. E aí, lembraram? É o ponto do Alto Mourão, com 412 metros. Inclusive, recebe esse nome se visto do município de Niterói, enquanto que visto do município de Maricá recebe o nome de Pedra do Elefante. Interessante, né? E aliás, todas essas paisagens que estamos vendo na foto pertencem à área do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Quer dizer, quase todas. O bairro de Taquatiara está situado ao lado do parque, e além disso, a praia de Taquatiara não pertence ao parque, ainda que algumas ilhas próximas a ela façam parte. Mas isso não significa que a praia não é protegida, ok? Em suas areias, temos um ecossistema bem importante para a região, além de outros ecossistemas espalhados pela região que também constituem o bioma Mata Atlântica. Mas primeiro, antes de apresentá-lo, vocês saberiam me responder o que são os ecossistemas? Um ecossistema consiste em um ambiente formado por elementos vivos, como animais e plantas, que são seus fatores bióticos, em conjunto com elementos não vivos, como, por exemplo, luz, água, temperatura, que são seus fatores abióticos e suas interações. Então, voltando ao ecossistema mostrado anteriormente, sabe essa vegetação baixa presente nas areias das praias da região oceânica? Esse conjunto forma o ecossistema Restinga. Já ouviram falar? Essa vegetação é considerada uma área protegida e consiste em uma pequena vegetação localizada nas areias das praias, apresentando alta diversidade de flora e fauna, servindo também como barreira para o processo de erosão. Há diversos outros ecossistemas dentro do bioma Mata Atlântica. Que tal subirmos mais a trilha para observarmos mais paisagens? Chegamos ao ponto interpretativo 6, chamado de Nomirante Taipu, e está marcado como ponto 6 em azul no mapa. Vamos lá? Por fim, chegamos ao último ponto de interpretação ambiental. E nessa paisagem podemos notar alguns elementos marcantes diferentes do outro mirante.
Vocês conseguem identificar quais são esses elementos? Mas calma, vamos te ajudar um pouco. Vocês conseguem identificar o nome dos 4 locais apontados pelas setas? Vamos te dar 20 segundos para pensar. Vamos nessa? E aí, faltam 10. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Pronto. Vamos ao gabarito? Na primeira seta, vemos a praia de Itaipu, conhecida pelas águas calmas e pela grande beleza cênica, além de proporcionar ao visitante contato com animais, como as tartarugas, e o contato com o modo de vida dos pescadores. Seguindo na praia, chegamos à Praia de Camboinhas, onde atrás há um morro, que na verdade é a Duna Grande de Camboinhas. E por fim, a Laguna de Itaipu, um ambiente que separa a Praia de Itaipu e Camboinhas, possuindo ligação com o mar, o que difere de uma lagoa que não tem ligação. E aí, acertaram? Nesse momento, quero que vocês contemplem a paisagem e parem para analisar. Será que essa região sempre foi assim? Quais foram os primeiros povos a desbravar esse ambiente? Arriscam dizer? Vou dar uma dica. As dunas têm tudo a ver com esse assunto. E que tal chegarmos mais pertinho para ver? Esses morros são nada mais, nada menos que aglomerados de conchas, pedras e outros objetos deixados por povos que moraram em nosso território há muito tempo e foram cobertos por areia, formando a Duna Grande. Esses lugares são chamados sambaquis, e o nome é uma herança da língua indígena tupi, que significa amontoado de conchas. Mas esse povo chegou antes dos indígenas encontrados pelos portugueses quando chegaram aqui. Esse povo era chamado de sambaqueiro, e as pessoas viviam da pesca e completavam sua alimentação com a caça, mariscos, frutos, sementes e vegetais. E os vestígios contam uma história de vida no nosso litoral de cerca de 8.000 anos atrás, é muito tempo. Mas qual será a intenção da criação desses amontoados de conchas? Essas perguntas ainda intrigam os cientistas, porém, pesquisas recentes demonstram que os sambaqueiros realmente realizavam essas atividades de forma intencional, relacionados até com cerimônias de enterro. Por isso, foram encontrados até restos humanos aqui na Duna Grande. Super interessante, não é mesmo? E afinal, o que houve com esse povo? Os sambaqueiros foram extintos e até hoje não sabemos qual o fator determinante para seu desaparecimento. Porém, existem algumas hipóteses. A fossilização de todo o material que restou desse povo na região da Duna Grande impediu a decomposição, permitindo que hoje eles sejam estudados. E há um acervo desses materiais preservados no Museu de Arqueologia de Itaipu, o MAI, então vale a visita. Porém, ainda que os sambaqueiros, esse povoado pré-histórico do litoral, tenha desaparecido, algumas atividades continuam fortes na região, como por exemplo a pesca. Tanto que há inclusive mais uma unidade de conservação nessa região, criada justamente por isso. Já ouviram falar no nome Resex? Resex significa reserva extrativista. E na região oceânica temos a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, que abrange toda a área marinha das praias de Taquatiara, Itaipu, Camboinhas, Piratininga e Lagoa de Itaipu, como mostrado em amarelo no mapa. Ela é também uma área protegida e foi criada recentemente, no ano de 2013, com o intuito de proteger a região marinha de Itaipu e preservar as comunidades tradicionais do entorno, com ênfase na comunidade de pescadores que usufrui desse ambiente para a subsistência. Aliás, em Itaipu ainda se encontra a Vila de Pescadores de Itaipu, criada desde 1921 e que hoje leva o nome de Colônia de Pescadores E7. Vale a visita! Lembram que eu falei que as praias são protegidas? Então, em termos de unidade de conservação, se você anda, está no P7. Agora, se você nada, está na Resex. Assim fica mais fácil de lembrar. Bom, pessoal, depois de percorrermos todos os pontos até aqui, espero que tenham gostado de conhecer a trilha do Morro das Andorinhas. E para finalizar, como cada olhar na trilha é uma experiência única, que tal fazer uma trilha só sua? Então, utilizando um papel A4 ou rascunho, que tal criarmos um desenho que represente cada ponto interpretativo? Vamos nessa? E quanto aos nomes dos pontos? Acham que tem nomes mais legais para cada ponto interpretativo? Coloquem ao lado dos novos desenhos e ao final vamos ver qual a visão que cada um tem da trilha. Mas antes, para ajudar a refrescar a memória de vocês, que tal refazermos a trilha de uma forma diferente?
Aproveitem para relembrar os pontos. Assim, ao final, também conseguirão entregar a logo e os nomes dos pontos interpretativos da sua trilha única. Preparados para o jogo? Espero vocês! Muito obrigada pela companhia na caminhada. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço virtual e até a próxima!